Afinal de contas, como foi que eu aprendi inglês? Vamos conversar? Namastê, Beat, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber e eu tô muito bem, obrigado por perguntar. As pessoas sabem que eu falo inglês, afinal de contas, eu moro na Austrália já tem mais de 10 anos. Não tem jeito, se você quiser morar num país que fala língua inglesa, você tem que falar inglês. Mas muita gente me pergunta como é que eu aprendi inglês. Então, vamos contar toda a minha trajetória? Já vou até te falar. Senta que lá vem história, viu? Porque o negócio é comprido aqui. Nossa, que coisa mais sexual. Quer dizer, o babado é forte. Ficou mais sexual ainda, abafa. Eu sempre tive um fascínio pela língua inglesa, mas eu me lembro que quando eu estava estudando na escola, eu só aprendi o verbo to be. Sabe aquela coisa assim de você aprender e não aprender coisíssima nenhuma? The book is on the table. Essa era a única coisa que eu sabia falar. E olhe lá. Mas eu sempre gostei, eu sempre fui curioso. E quando eu comecei a trabalhar, quando eu tive possibilidade de pagar alguma coisa com o próprio dinheiro do meu suor, o meu primeiro investimento foi, vou fazer um curso de inglês. Não estou dizendo que meus pais não podiam me proporcionar isso, mas eu queria ter a possibilidade de me dar esse presente. Eu sempre fui uma pessoa muito autossuficiente. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade e sempre gostei disso. E tenho muito orgulho, porque eu sempre tive meu dinheiro. Então eu fui estudar. Eu me lembro que nessa época eu tinha mais ou menos uns 15 anos e eu falei, vou estudar. E eu entrei numa dessas escolas normais, nessas escolas baratas. Eu acho que na época era o IASIG. Não sei se hoje é uma escola barata, para falar a verdade, eu nem sei se existe. Mas eu tenho que falar a verdade, eu aprendi muita coisa e foi ali que eu tomei realmente o gosto pela língua inglesa. Os professores eram sensacionais, eles tinham muito cuidado, eu me lembro muito de cada um deles. Do carinho, da atenção. A gente parecia uma família, porque era muito gostoso essa possibilidade de sempre se encontrar. E eu me lembro que meu curso eram 2 vezes por semana, uma média de 2 a 3 horas, eu acho, por dia. Eu não tenho muita certeza, mas era uma média de 2 horas, ou 3, não sei. E ali eu realmente aprendi a falar inglês. Eu fiquei estudando lá mais ou menos por um período de 3 anos e quando eu saí já no nível intermediário. Então eu aprendi muita coisa e eu tinha a sensação de que eu falava o melhor inglês do mundo. Para falar a verdade, eu me entendia e me fazia entender. Mas eu não era capaz ainda de assistir um filme inteiro e entender absolutamente tudo. Talvez por preguiça, talvez por achar que eu era o melhor de todos, por talvez ter uma confiança em mim mesmo que não era tão real. Eu só sei que no colégio eu ia muito bem nas provas de inglês, então tava bom. E aí depois com 18 anos eu resolvi parar de estudar inglês, que foi uma grande besteira. Eu achava que eu falava inglês, não inglês fluente, eu tinha plena convicção disso, mas eu me comunicava. Mesmo falando nós vai, nós volta, eu falava. E era aquela coisa assim, mas a minha confidência, é confidência a palavra certa? Porque é confidence in English. Enfim, eu me achava bom, eu não lembro a palavra em português, pra você ver como eu tô esquecendo algumas coisas, né? Já era o suficiente para mim. E eu fui lidando, fui passando o tempo e sempre lidando com esse tipo de inglês. Eu trabalhei com algumas pessoas que só falavam inglês e eles me entendiam, eu os entendia, mas assim, eu percebia que alguma coisa estava errada. E depois, meio burro, velho, eu falei, não, tá na hora de eu melhorar esse inglês. Então eu tenho que voltar a estudar, tenho que fazer alguma coisa. E aí, eu passei a estudar by myself, eu estudar por conta própria. Então eu tinha aquelas enciclopédias, aqueles livros, cursos de inglês que você comprava na banca, por fascículos. Hoje isso nem existe mais, eu acho. E aí eu ia aprendendo, porque tinha as fitas cassetes, então eu ia aprendendo as situações, ia aprendendo gramática nova, ia aprendendo coisas novas. E foi muito bom, isso foi aumentando cada vez mais o meu conhecimento. Mas mesmo assim ainda não era perfeito, eu não estava 100%. Aí eu decidi ter então, isso na média dos 30 anos, um professor particular. Eu me encontrava com esse professor 3 a 4 vezes por semana, uma média de 2 horas, e a gente ia praticando, melhorando e tentando aprender cada vez mais. Foi aí que um dia eu acordei e cismei que eu queria mudar do Brasil, que eu não queria mais morar no Brasil, que eu queria morar na Austrália. Por que eu não sei, mas eu queria morar na Austrália. E para falar a verdade, um dia antes eu fui assistir um filme e eu percebi que eu não aprendi nada, que eu não entendi nada. Eu achava o meu inglês fantástico, mas eu não conseguia falar, eu não conseguia me expressar. Por mais que eu entendesse algumas coisas, eu não me expressava direito. Então, no dia seguinte, falei, vou embora para a Austrália. E a minha família inteira me achando maluco. Como assim você vai para a Austrália? Por quê? A resposta era porque eu quero. Eu preciso aprender inglês, eu preciso melhorar. E eu me lembro todo mundo falando, mas para a Austrália, lá eles não falam inglês, lá eles falam australiano.
Claro que isso é uma brincadeira com a forma como eles se expressam, afinal de contas eles têm um sotaque bem carregado. E eu vim pra cá. E quando eu cheguei aqui, você não tem ideia do que foi. Eu tive noção exata de que eu não falava nada de inglês ou de que eu não falava australiano, porque eu não conseguia entender absolutamente nada do que eles falavam. Eu me lembro até o olá, que era g'day, man. Eu falava, mas o que é isso, meu Deus do céu? E quando eu parei para entender que g'day era good day, eu ficava pensando, nossa, mas isso é bom dia, mas não é bom dia como good morning. É simplesmente um olá, um oi, muito característico da língua australiana, inglesa australiana. E eu pastei, foi difícil. Eu me lembro que no segundo dia de Austrália, eu fui fazer o meu curso, eu fui fazer o teste para ver qual era o meu nível. Eu entrei no nível intermediário, mas mesmo assim eu não entendia muita coisa. E quando eu entendia, eram professores que falavam a língua inglesa de forma polida, de forma perfeita, de forma bonita. Então tudo que eu aprendia na sala de aula era muito fácil de entender, porque era um inglês mais correto, mais coerente que uma pessoa pode aprender. Mas na vida, no dia a dia, as pessoas falam com gírias, as pessoas cortam, as pessoas juntam palavras. E eu não conseguia entender isso. Eu falava, mas na escola eu vou tão bem, e na vida real, na rua, eu não consigo entender quase nada. Mas eu me forcei. E eu aprendi que a melhor forma de aprender inglês é se forçando, é não tendo vergonha, é falando. Eu ainda hoje, com mais de 10 anos de Austrália, eu ainda falo muita coisa errada. Eu me perco em preposições, eu não sei quando eu tenho que colocar in, quando tem que colocar on, quando tem que colocar at, into, onto. Eu não sei, mas eu falo. E se tiver errado, as pessoas vão entender, até porque elas sabem que inglês não é a minha primeira língua. E aqui tem uma coisa muito interessante, muito legal da Austrália. As pessoas fazem um esforço sobrenatural para te entender. Claro que sempre vai ter um imbecil ou outro que vai falar, que não entendi. Você sempre vai lidar com esse tipo de gente. Mas a grande maioria vai te dar um suporte, ou vai até te corrigir, vai falar, olha, não é assim que se fala, é desse jeito. E você aprende assim, se jogando, falando, assistindo filme. Eu me lembro que no começo me dava muita dor de cabeça ficar assistindo televisão, mas eu me forçava, porque era uma forma de ficar em contato direto com a língua inglesa. Mesmo que fosse uma série americana, inglesa, australiana, eu sempre estava aprendendo uma forma diferente de me expressar naquela língua. Isso era muito legal. E como eu sou uma pessoa que eu não sou tímida, pelo menos na hora que eu me proponho a fazer alguma coisa, eu falava. Não importa, eu ia para aula de conversação, se eu não estava entendendo nada, eu falava errado, e sempre as pessoas me consertando, corrigindo, não é assim. E você acaba aprendendo cada vez mais e mais. E aí eu percebi que eu não tinha mais problema para falar inglês. Eu entendia muito bem e me fazia entender mesmo falando errado. Mas eu tinha medo de escrever, porque cada pessoa tem uma deficiência. No meu caso, escrever é uma deficiência muito grande. É muito complicado porque eu sei que eu escrevo em inglês bem macarrônico, mas eu me forcei. Foi aí que eu comecei num novo emprego, onde eu tinha que escrever uma média de 100 e-mails por dia. E tinha que ser e-mails profissionais. Eu sabia que eu não ia conseguir escrever um e-mail polido e correto em todos os sentidos. Mas eu falei, eu faço, eu consigo, eu vou pegar esse emprego. E as pessoas acreditaram em mim, mesmo sabendo que eu não ia conseguir fazer isso. E sabe o que aconteceu? Hoje eu não tenho mais medo de responder um e-mail. Hoje eu não tenho mais medo de escrever qualquer coisa. Se tiver que bater papo no telefone, eu bato papo, mesmo não vendo a pessoa, mas só ouvindo essa pessoa. Se eu tiver que escrever alguma coisa, eu vou escrever. E cada dia que passa, eu aprendo mais e eu melhoro mais o meu inglês. Então essa é a melhor dica que eu dou para você. Se joga. Não tenha medo de falar errado, não tenha medo de escrever errado. Faça-se entender. Escreva do jeito que você sabe. Você pode falar nós vorta, que a pessoa vai falar não é assim que se escreve, o correto é dessa forma, ou não é assim que se fala. E cada dia que passa você aprende um pouquinho mais, uma expressão nova, uma gíria nova, e é assim que a gente aprende uma nova língua, vivendo a língua. Se você não tiver a possibilidade de morar em outro país, não importa. Você tem a possibilidade hoje com a internet de assistir coisas diferentes, de assistir vídeos diferentes, de assistir vlogs de pessoas de outros países, de estar em contato com essas pessoas. Tem tanta informação gratuita hoje na internet, só não aprende quem não quer. Então não vale a pena ser preguiçoso. O que importa é meter as caras, se jogar, que você aprende. Já vou te deixar claro, se você for uma pessoa meio burra velha como eu, que não está mais aprendendo inglês quando você tem 5, 10 anos, você vai ter sotaque ferrado, você vai ter um sotaque forte mesmo, mas isso dá um charme. As pessoas gostam de ver que você é uma pessoa que fala outra língua e que se esforça para falar a língua dela. Faça o seu melhor, não importa que esteja errado.
as pessoas vão gostar de ver que você está tentando e vão tentar te ajudar. Não sei se eu te ajudei com essas dicas, mas essa foi a forma que eu aprendi inglês, essa é a forma que eu aprendo inglês todo dia e eu acho que você também pode, se você quiser, porque você pode quando você quer. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de dar o seu like. Se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, porque assim você fica sabendo de novos vídeos. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau.